gente, tudo bom? Hoje eu vou direto pra receita. Vamos ver se vocês adivinham até o final o que eu vou fazer aqui. E a receita original, que é do canal Receitas da Cris, se eu não me engano, o link do vídeo vai estar aqui embaixo no box de informações. Pedia caldo de galinha, aquele de cubinho, e água. Mas eu tenho a água que eu usei pra cozinhar o frango, então eu vou usar isso aí direto. Eu aqueço um pouco o caldo, acrescento a quantidade que a receita pede de óleo, no caso eu acho que esse era de girassol, e depois já venho com a farinha. E como essa boca que eu tô usando é de indução, não dá pra usar qualquer panela. A maior que eu tenho é essa frigideira que é pequena demais pra fazer essa massa. Então o que eu fiz? Eu voltei essa mistura pra tigela onde tá a farinha, porque tinha mais farinha pra botar, misturei ali e depois voltei pra panela pra terminar de cozinhar. A mistura do jeito que tá é aquela coisa que parece que vai dar errado, porque a textura parece massa de panqueca, que nunca vai formar a massa do salgado que eu quero fazer. Mas confio no processo, como sempre, vai cozinhando que uma hora a massa começa a se formar. Mesmo assim, não se parece em nada ainda com o resultado que eu quero, mas vai mexendo, que vai virar uma coisa completamente diferente. À medida que essa massa for cozinhando, e você tem que mexer sempre, tá vendo? Ela vai pegando o ponto. Tá completamente diferente agora. E pra quem, não precisa nem esperar até o final do vídeo, lógico, né? Pra quem não sabe, isso aí é massa de coxinha, tá? Eu evito fazer coxinha porque eu não sou muito boa de fazer a coxinha, de dobrar, montar a coxinha. Mas eu vou testar uma maneira diferente aí. E eu tava fazendo dessa maneira e com esses ingredientes, seguindo meio que a receita, né, da Cris, que eu falei que eu botei aqui embaixo, que foi uma receita de referência, tá? Eu já tinha testado algumas receitas de coxinha, mas essa é a que eu mais gostei até agora. E eu sei que existem 1000 maneiras de fazer coxinha, assim como existem 1000 maneiras de fazer pão de queijo, todo mundo comentou isso no outro vídeo, mas essa daí eu achei bem prática, tá? Como eu disse, eu sou meio preguiçosa pra fazer salgado, porque eu não gosto muito de modelar na mão, mas essa parte da massa, que eu sempre achei a mais difícil de chegar no ponto, foi super tranquila. Você tem que ir mexendo. Essa panela, ela não gruda no fundo, então aquele esquema de ver quando a massa desgruda, ela já tá cozida, aí não funciona, tá bom? Eu fui vendo pelo toque quando a massa não tava mais grudando no meu dedo. Aí eu realmente parei de cozinhar. E a massa que eu comia de coxinha quando eu era menor, ela era mais colorida. Eu não sei se o pessoal botava colorífico na própria massa, no caldo do frango ou na farinha, mas essa vai ficar clarinha mesmo, gostou mesmo, o cheiro aí já tava muito bom. Lembrando que se você for fazer igual a mim e usar o caldo do cozimento do frango pra fazer a massa, você tem que temperar antes. Então aí já tinha sal, eu tinha refogado o frango em cebola e alho, e no final eu só coei tudo pra usar o caldo mesmo, só a água. Então se você não for usar o caldo artificial, tem que temperar o caldo do frango quando você for cozinhar, porque senão a massa vai ficar sem gosto. E se esforça aí pra cozinhar a massa direitinho, porque ela não dá tempo de cozinhar quando você for finalizar no forno, né, fryer ou fritando. Como o recheio já tá cozido, a massa tem que ir cozida também, porque fica pronta muito rápido. Para você não comer uma coxinha crua, tem que deixar a massa bem cozidinha. Chegou no ponto que não tava mais grudando no dedo, e aí eu botei num tapetinho de silicone que eu tenho, porque eu não tenho bancada na cozinha pra jogar a massa em cima. Se você tiver, joga na bancada. Eu joguei no tapetinho e dei uma espalhada pra esfriar mais rápido, porque senão não dá pra botar, pelo menos eu não consigo botar a mão na massa quente pra fazer a coxinha, né? E pra me ajudar a fazer o formato da coxinha, eu comprei uma forma daqueles Arantini, que é um tipo de salgado, não sei se eu posso falar que é salgado, ou se é uma comida italiana, enfim, que tem o formato da coxinha, só que a massa é feita de arroz, de risoto e recheado de carne, de queijo, de várias coisas. E eles fazem todos do mesmo tamanho rapidinho usando essa forminha, eu achei interessante no mercado, resolvi testar aí com vocês. Nessa parte maior da forma, tem que botar uma quantidade X de massa, que eu tava tentando descobrir qual que era, e aí você aperta com essa ponta, que aí vai fazer a ponta da coxinha e deixar um buraco pra você rechear. Como eu falei aqui, eles usam vários recheios, eu separei frango desfiado mesmo, e o catupiry que eu mostrei pra vocês no outro vídeo. Vou deixar aqui no card se você não viu a receita. E, bem, tentei rechear. Fica uma espessura legal de massa. Eu, particularmente, não sei vocês, eu gosto muito da massa da coxinha. Então, se a massa fica grossa, eu não me importo nem um pouco. Mas talvez tenha gente que prefira uma coxinha com menos massa e mais recheio. Pra mim, ficou ótimo. Depois você vai precisar de mais um pouquinho de massa pra tampar o fundo da coxinha e dar uma apertadinha com a outra parte dessa peça pontuda. Aí eu não tô mostrando, mas depois eu vou mostrar. E eu tentei dar uma ajeitada com o dedo pra não ficar tão reto embaixo. E ficou assim, a ser modelada mais um pouco. Quando passar a farinha de rosca, essa parte aí não aparece. Mas eu acho que ficou legal. É bom pra fazer todas do mesmo tamanho, pra não ficar cada criança reclamando que a coxinha do outro tá maior. Mas é necessário, eu indico a compra? Definitivamente não. Eu fiquei mais empolgada com a receita do que com essa pecinha aí. Então aí, fechando mais uma coxinha, tampei com uma quantidade de massa, botei essa tampinha e a outra parte dessa ponta você usa como se fosse um pilãozinho pra selar, né? Pra amassar mais um pouco, deixar a coxinha mais compacta. Ela fica retinha embaixo, não me importo muito, mas todas do mesmo tamanho.
Só pra não dizer que eu não mostrei, vou colocar aí como é que eu faço sem a forminha. Mas, mais uma vez, não sou especialista nisso. Eu sei que tem um jeito muito mais fácil, tem gente que é muito mais habilidosa. Mas o jeito que eu aprendi quando era criança era assim. Abre um pouco a massa, coloca aí entre o polegar e o indicador. Tem que fazer tipo um buraquinho, né, pro recheio entrar aí. Coloca o recheio. Eu sempre me confundo, nunca sei se eu coloco catupiry em cima ou embaixo. Então aí ficou mais pra ponta o catupiry. E eu botei pouco também pra não vazar. Fica uma coxinha. Fica boa do mesmo jeito, só que cada uma fica diferente da outra. Uma fica mais maçuda, outra menos, outra maior, outra menor. Então, bem, só treinando mais pra ficar melhor nisso. Mas eu adorei essa receita, vou falar isso 1000 vezes. A da forminha versus a minha. Ficaram bem parecidas até. Essa quantidade de massa aí que eu fiz com vocês deram exatamente pra 15 coxinhas desse tamanho. E depois o que eu tive que fazer, que eu acho que é assim que se faz, é com leite e farinha de rosca. Essa coxinha que eu fiz aí, ela é com glúten, com farinha de trigo normal. Mas depois, obviamente, eu fiz a versão sem glúten pra Nina e pro Bernardo, que não podem comer, porque eles têm intolerância. E eu fiz com a farinha um mix de farinhas da Char, sem glúten. E a única mudança que eu fiz na receita foi realmente substituir a farinha de trigo pelo mix sem glúten. Mantive a mesma quantidade de caldo, a mesma quantidade de óleo, tá? E o resultado ficou muito parecido. Por isso mesmo que eu realmente vou falar 1000 vezes que eu gostei dessa receita. Ficou quase impossível de distinguir qual que era com glúten e qual que era sem glúten. Então a versão sem glúten é perfeita também, só tem que prestar atenção, além da farinha de trigo ser substituída na massa, tem que prestar atenção na farinha de rosca também, pra você pegar uma sem glúten, tá? Porque normalmente isso é feito de pão, tem que ser sem glúten. E aí depois no dia você pega congelada mesmo e pode finalizar tanto no forno, quanto na air fryer, quanto fritando. Vai da sua escolha. E como eu já falei algumas vezes, eu vou levar a bandeja assim pro freezer, pra elas congelarem soltinhas. E depois de congeladas eu coloco num saquinho, pra não grudar tudo. Então, considerando que eu tô mandando coxinha pro lanche, o resto da lancheira vai ser fruta mesmo. Assim, super simples, mas eu realmente acho que não precisa de muita coisa. Coloca esse papelzinho por baixo, no fundo do pote, numa esperança de que a coxinha não fique, sei lá, molenga, suada, porque ainda tá quente. Na hora que eu vou montar a lancheira, não deu muito pra esperar. E de fruta, eu vou mandar tangerina, mexerica, sei lá como vocês chamam. Cada lugar tem um nome diferente. Essa daqui é pequenininha, tem umas bem pequenas aqui. Então, pra ele, eu vou mandar 2, tá? Quando eu mando a lancheira do Bento, ou até da Nina, eu acabo colocando 1 e meia. Pra ele e pro Bernardo, eu ponho 2 pra cada um. E o que tava de final aqui, que coincidentemente é a fruta que eles mais gostam, é a uva sem caroço, que, uma curiosidade, aqui não se chama Thompson, pelo menos esse não é o tipo Thompson, se chama algodão doce no mercado. E fora isso, eu vou mandar as coxinhas mesmo. Eu fiquei na dúvida se eu mandava 3, porque elas são um pouco grandes, mas aparentemente quem manda 3 manda 4. Então eu botei 4. Não, eu botei 5 coxinhas, tá vendo? Muito boazinha. E ficou assim a lancheira. No final fiquei em dúvida se eu mandei coisa demais. Eu acho que não. Mas vamos ver daqui a pouco, né? A lancheira foi assim pra escola. Tá aqui, ó. E tava bom? Sim. Você comeu as coxinhas todas? Sim, tá deliciosa. O que tinha de fruta? Uva e mexerica. E só, né? Sim. Mas você comeu todas que eu mandei? Sim. Então tá ótimo, gente. Vejo vocês no próximo vídeo. Hello!